Papo na Rede. E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Paulinho Coruja, a gente tá começando mais um Papo na Rede, aqui na Nova Paradiso 89,5. Tô recebendo essa mulher incrível, cara. Aninha, obrigado, cara. Muito Imagina, obrigado, Paulinho. muito Eu que te obrigado. agradeço. Um prazer estar aqui com você. Tá lançando aqui, ó, Agressão. É o livro desse ano, já lançou Abuso. A gente, cara, os temas são puxados, mas vamos começar primeiro pelo seguinte. Lá em 2020 você lançou Abuso, que trata aqui, como diz a capa aqui, a cultura do estupro no Brasil. Ana, pra você que é mulher, como é que foi reunir todos esses dados, todos esses depoimentos, ouvir essas histórias, porque como boa repórter investigativa, você foi atrás dessa galera. Como é que foi? Ouvir vítimas, ouvir também estupradores presos na cadeia, além de especialistas sobre o assunto. Foi muito duro, muito, muito duro. Inclusive, muitas das vítimas eram crianças, menores de idade, que eu conversei com muitas ao lado das mães. Histórias muito difíceis, mas que são histórias que eu senti que eu precisava contar. E acho que realmente, vendo hoje o retorno do livro, né, olhando o livro, foi lançado em 2020, nesses anos, o que eu tenho de retorno é de pessoas que passaram por essas situações, às vezes por violências sexuais muito sérias, ou às vezes até por violências dentro de casa, que às vezes quase que passaram ali, que a família fingiu que não viu, enfim. E eu noto que as pessoas, quando leem o livro, elas se sentem mais aliviadas, se sentem menos sozinhas, conseguem perceber que elas não são culpadas por aquela violência que elas sofreram. Então foi um processo muito difícil, muito duro. Eu viajei pelo país nos 2 livros, aliás, para entrevistar essas vítimas, para ouvir essas histórias. E foi muito, muito, muito difícil mesmo, mas eu tenho uma sensação muito de dever cumprido. Acho que ajuda muita gente. Que já é algo que, para qualquer ser humano correto, já é algo que já causa muita ojeriza. Sim. Para uma mulher que ouve, por mais que você tenha ouvido os dois lados, como você mesmo falou, ouviu os estupradores, aquela coisa toda, mas você, enquanto mulher, ouviu o relato das mulheres, mulher e criança, acredito que seja, e você é mãe também, então assim, é algo que acaba meio que causando também uns pesadelos aí, né, durante esse processo. Teve uma situação que eu lembro que eu entrevistei uma menina que tem a mesmíssima idade da minha filha. A minha filha hoje está com 19 anos, então essa menina hoje está com 19. Na época, eu entrevistei um pouco antes do lançamento do livro, então ela devia ter 11, 12 anos de idade, e ela havia sido violentada pelo pai. Ela estava com a mãe. A mãe foi muito parceira da filha. Quando ela descobriu, ela imediatamente denunciou esse homem para a polícia, expulsou ele de casa, enfim, ele ficou foragido durante um tempo. E aquilo me doeu muito, sabe? Eu vi ela com aquela vozinha de criança, isso foi num relato que eu ouvi lá na Ilha de Marajó, no Pará. E eu ouvindo aquele relato e pensando imediatamente na minha filha, a mesmíssima idade, né? Vivendo realidades tão diferentes e essa menina vivendo especificamente essa realidade tão dura. Então, realmente muito, muito difícil. Agora, me diz um lance, qual foi o sentimento? A gente fica muito tocado com as histórias, né? Mas qual foi o sentimento de conversar com os estupradores? Muita Por mais revolta. profissional que você seja. Esse é o ponto, Paulinho. A gente tenta, assim, né, não se envolver muito emocionalmente, né? Não é que você não vá se envolver emocionalmente. A gente, claro, se emociona, se revolta com as situações, mas você tenta manter ali uma certa cabeça no lugar para escutar aquele relato e tentar daquilo extrair o que você tem ali de informação que possa ser importante. Mas é muito revoltante. Já teve alguns depoimentos em vários. Eu fui para dentro das cadeias e eu fui com um pesquisador do livro junto comigo. Eu lembro que uma vez a gente não foi nem numa cadeia, foi num centro para internação de menores infratores, e que havia alguns menores que tinham cometido crimes muito bárbaros. E a gente saiu dali assim em silêncio, a gente não conseguia falar durante um bom tempo. E a gente tinha até entrevistas marcadas para de tarde, isso foi no Piauí. E aí eu falei para ele, olha, vamos pro hotel, vamos descansar um pouco, remarca essas entrevistas para depois, porque a gente não tem condições. É muito duro, porque às vezes é revoltante, porque são estupradores que estão ali condenados por vários crimes e que negam
até o fim, apesar de todas as provas. Teve um que estava condenado a mais de 100 anos de cadeia e dizendo que não, que era tudo uma grande armação contra ele. E tinha os que assumiam tudo, dizendo, não, eu fiz mesmo. E o que mais me revoltava eram os que diziam, principalmente os que tinham violentado crianças e que diziam, não, mas ela também quis, ela me provocou. Às vezes falando de meninas de 10, 12 anos de idade, que é um absurdo, uma coisa que não existe. Então, a gente vê o tamanho do problema, sabe? Caraca, é isso que eu ia te perguntar. Teve alguma história que te marcou mais, assim, nesse primeiro aqui do abuso? Algo que você, tipo, beleza, já tem 5 anos de lançado, mas que até hoje, quando você fala do livro, é a primeira história que vem em mente, assim? Ah, muitas histórias. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nesse primeiro livro é que eu reparei que muitas vítimas de violência sexual, elas depois, quando decidem denunciar e quando o caso vai depois para a justiça, elas muitas vezes são tão maltratadas nesse processo. Essa violência institucional, né, da polícia que deveria acolher e investigar aquele caso, da justiça que deveria tratar aquela pessoa como uma vítima e muitas vezes trata quase como se fosse culpada, fazendo questionamentos absurdos, duvidando o tempo todo da palavra da vítima. Isso dói quase tanto quanto o crime ou até mais. Eu entrevistei uma mulher que ela contou isso, ela falando o tempo todo dos absurdos que ela tinha vivido na polícia, na justiça. E eu perguntei para ela, você tem mais raiva dessas pessoas do que do próprio estuprador? E ela falou, eu tenho muito mais raiva, porque a justiça tinha obrigação de me acolher, a polícia tinha obrigação de apurar o crime que eu estava denunciando e de me tratar com respeito e de acreditar no que eu estava falando. Claro, tudo tem que ter uma investigação, óbvio, mas não tratar uma vítima que vai fazer uma denúncia grave, uma denúncia de algo muito difícil, né, da pessoa conseguir falar sobre aquilo e tratá-la como se ela estivesse ali mentindo o tempo todo ou tratar como se fosse um crime menor. Acho que isso, inclusive, explica o porquê de muitas mulheres acabarem não procurando. Exatamente. Porque elas são desacreditadas o tempo inteiro, né? Por isso que eu digo que a gente não tem que cobrar, no caso de violência sexual, a gente não tem que cobrar da pessoa denunciar, a gente tem que apoiar a pessoa no que ela decide fazer, no que ela acha que consegue fazer. O que a gente tem que cobrar é que haja mais delegacias da mulher, mais atendimento especializado, mais formação em violência de gênero para a polícia, para a justiça, para médicos, para pessoas que atendem vítimas de violência, porque esse é o grande problema. O que facilita muito para os agressores é saber que há todo esse sistema que trabalha para massacrar ainda mais a vítima e para que esse crime não seja punido. Caraca. E aí, 5 anos depois, cara, você traz aqui a agressão. A escalada da violência doméstica no Brasil. Passaram 5 anos. O primeiro já foi algo pesado, mas enfim, você vem aqui com esse relato agora. A coisa complicou muito, Ana? Complicou bastante e acho importante dizer que está complicado em todas as classes sociais. Mulheres com todos os níveis de escolaridade, mulheres que têm informação sobre o que é violência de gênero, muitas vezes acabam sendo vítimas de violência doméstica dentro de casa. E mulheres que ficam presas em relacionamentos violentos porque tem ali uma dependência emocional, não é só uma dependência financeira, como acontece de fato muitas vezes, mas tem muito da dependência emocional, da mulher acreditar que aquele homem ainda vai mudar, que é o amor da vida dela, que ela é responsável por manter aquela família unida, e ela fica ali carregando aquele peso, silenciando sobre as agressões, não pedindo ajuda, até que muitas vezes, muitos casos acabam em tragédias, como infelizmente a gente vê acontecer o tempo inteiro. E é importante frisar que não se trata só, quando se fala de violência doméstica, a gente não está falando só de agressão física, né? Você pegar, bater na mulher, nada disso. Se trata da agressão psicológica, quando você humilha a pessoa, coloca ela bastinada, enfim. São vários tipos de agressão, porque tem muito essa coisa na cabeça, né? De que, não, se ele não me bateu, tá tudo bem. E não é isso, né? Tem até um capítulo nesse livro novo que o título é Ele Nunca Me Bateu, porque é uma mulher que sofreu inúmeros tipos de violência, principalmente violência psicológica, violência patrimonial, e esse homem nunca bateu nela, mas ele fez um estrago na vida dela a ponto dela ter conseguido na justiça uma condenação por violência psicológica, porque ela desenvolveu tantos problemas de saúde com tudo que ela passava com esse homem. E aí é bom as mulheres ficarem atentas, porque é exatamente isso. A violência, quando é física, a gente identifica de imediato. Isso aqui é uma violência.
A violência, quando é psicológica, é aquele homem que quer mandar na roupa que a mulher usa, que isola a mulher dos amigos, da família, que deixa ou não deixa fazer determinadas coisas. Isso tudo é uma violência. E a violência psicológica, ela é a mais comum, porque ela permeia todas as outras violências. Geralmente, quando acontece uma violência física, tem ali também já uma violência psicológica, e muitas vezes a mulher não identifica que está sendo vítima de violência. É isso que eu ia te perguntar, assim, você identificou que tem muitas mulheres que, assim, que elas não têm essa noção de que elas estão passando por essa situação? Muitas mulheres, mesmo esse caso que eu citei, Aham. dessa mulher que depois entrou com uma queixa porque viveu uma situação limite ali, inclusive com os filhos envolvidos, ela no começo, ela achava lá no namoro que é porque ele tem um gênio forte, é porque ele está nervoso, está estressado com o trabalho, isso vai melhorar, mas no fundo ele não é assim. E aos poucos ela foi definhando, lidando com aquela violência o tempo todo. Eu digo que quando uma mulher chega ao ponto que ela tem medo daquele marido, ela fica pisando em ovos o tempo todo, é um sinal de alerta muito importante, porque ali já está acontecendo uma violência psicológica. E é muito interessante pelo seguinte, você traz todas essas informações aqui, mas qual foi o start para você escrever? Você teve algum caso assim específico que te acendeu o alerta e falou, opa, essa questão da violência doméstica aqui, ela tem alguma coisa, eu tenho que me aprofundar nisso aqui. Paulinho, basicamente porque eu sou mulher, sabe? E porque Ainda tem uma filha, né? E tem uma filha. 19 menina. anos, que assim, que eu tenho um de 18, né? O meu Sim. mais velho tem 18. Então, assim, naturalmente... É a nossa grande preocupação Exatamente. na vida, né? E acho que enquanto as mulheres, de um modo geral, não estiverem seguras, nenhuma de nós está. Verdade. Nenhuma de nós. Eu vi nesse meu livro novo, eu entrevistei mulheres e peguei alguns casos de mulheres muito parecidas comigo, sabe? Mais ou menos a Aham. mesma idade, o mesmo círculo social, pessoas que talvez eu tenha até esbarrado em algum momento da vida e que tinham informação e que mesmo assim passaram por aquilo. Então, é muito comum, se você parar para pegar assim, uma mulher, você pode ter certeza que todas têm alguma história para contar, de algum tipo de violência, de algum tipo de abuso que passaram ao longo da vida, alguns mais graves, outros desses que a gente enfrenta no dia a dia e muitas vezes acha que, mas é assim mesmo, a gente é que tem que saber lidar, porque homem é assim mesmo, porque a sociedade é assim, e não tem que ser. A gente tem que conseguir enxergar essas violências para a gente conseguir agir contra elas e conseguir mudar. Agora, você é uma profissional de jornalismo, né? Mas esses dois trabalhos são trabalhos já muito mais profundos do que quando você está dando uma notícia na televisão, que você chamou ali, o repórter entra, tal, enfim. Aqui a coisa você cava muito mais fundo, né? E como você mesmo falou, você tem uma filha de 19 anos. A relação com a tua filha mudou depois que você escreveu isso aqui? É engraçado, a minha filha, desde que ela tem 10 anos de idade, foi quando mais ou menos eu comecei essa pesquisa do livro. Aham. E eu acho que ela acompanhou muito da pesquisa, obviamente, algumas entrevistas muito pesadas. Ela não leu o primeiro livro até hoje, embora o primeiro livro seja dedicado a ela. O segundo eu dediquei para minha mãe e para minha avó. Aham. Mas ela até hoje não leu. Mas tudo que está aqui no livro, todas as informações, que eu acho que é o mais importante do livro, é trazer informação sobre o que é a violência, como combater, o que a gente, como sociedade, tem que se questionar para poder ter uma sociedade mais justa, mais segura. Acho que tudo isso acabou entrando muito naturalmente na cabeça dela. Aham. Então, eu vejo nela uma mulher muito mais forte, muito mais informada, muito mais consciente para conseguir ter uma vida em que ela evite isso, em que ela seja um agente contra essa violência, contra todas as mulheres. Cara, muito legal. E me diz uma coisa aqui. Você, principalmente para as mulheres, né? Para todo mundo que trabalha com comunicação, mas principalmente para as mulheres, você é uma referência. Uma mulher que deu certo, né? Que tem uma carreira brilhante. Não há uma vírgula fora do lugar quando se fala de Ana Paula Araújo. Você tem noção do impacto que você tem para essas mulheres hoje, quando elas ligam a TV, veem você arrebentando lá, mandando super bem? Eu fico muito feliz, Paulinho. Eu recebo um retorno maravilhoso, especialmente das mulheres. Recebo também de muitos homens, Sim. assim, são poucos os homens que leem os meus livros, mas... Vocês têm que mudar isso, tá? Pelo amor de Deus, cara. Não faça vergonha.
Porque principalmente os homens têm que aprender. Sim, E claro. sabe o que é curioso? Eu tenho alguns amigos meus que leram o livro e começaram a cair algumas fichas, sabe? Assim, Ana, sabe que até então eu não percebia como determinadas atitudes minhas, que eu achava que eu estava ali só meio forçando uma barra, ou que eu achava que eu estava meio tirando o que isso, que aquilo, e que aquilo é uma violência. Como né, você não se coloca no lugar do outro, né? Porque toda uma sociedade, toda uma criação de todos nós, de homens e mulheres, que ensina que homens são mais fortes, são superiores e têm mais direitos que mulheres. Então, é uma desconstrução para muitos Sim, homens, sim, é um sim. aprendizado. Mas eu fico muito feliz com o retorno das mulheres, sabe? Eu sinto que todo esse trabalho assim, ajuda muito a libertar mulheres que são, especialmente mulheres que são vítimas de Pô, violência. que maneiro. E é o seguinte, tá aqui, ó, Abuso, Globo Livros, procurem, tá? Agressão, vão atrás também, por favor, porque vocês vão ficar muito mais informados, como a própria Ana falou aqui. E qual é o próximo, hein? Dá o spoiler pra gente. Não, por enquanto eu estou trabalhando nesses. Acho que tem muito trabalho agora para fazer. Vou começar a fazer os lançamentos aqui no Rio de Janeiro, dia 30, na Livraria da Travessa, no Legal. Leblon, 7 da noite. Em São Paulo vai ser antes, dia 24 de junho. Também às 7 da noite, na Livraria da Vila, no Morumbi Shopping. Aham. E muita conversa aí, como essa nossa conversa aqui que a gente está tendo. Acho que eu ainda tenho muito trabalho antes de começar a pensar em livro novo, mas ele vem. Mas o bichinho da curiosidade Já tá tá. sempre ali, já fica, Porque né? não falta assunto. Pô, muito infelizmente. bom. Ana, muito obrigado. Obrigada, Paulinho. Prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Obrigada pelo Qualquer convite, pelo coisa, espaço. a gente tá junto aqui. E é Tamo isso, juntos. meus amigos. Esse foi um belíssimo Papo na Rede, aqui na Nova Paradiso 89,5, com essa mulher incrível, Ana Paula Araújo. Vão atrás dos livros dela agora. Tá? Obrigada. Corre e compra agora, tudo pela Globo Livros. Até a próxima.